Diferença entre pensar devagar ou ter pensamentos conscientes. Lembra que eu falei para você que pensamento consciente é diferente de pensar? Pensar. Eu posso pensar que já passou das 9 horas da noite, que hoje eu tô de branco, que tá bem iluminado aqui. Eu estou pensando sobre isso. Daqui a pouco eu já posso começar a divagar. O que será que está acontecendo lá na Europa? E eu começo a divagar e me lembrar de alguma coisa sobre a Europa, um perfume, e me lembrar daquele creme. Daí eu me lembro daquela música. Aí eu estou divagando. Já aconteceu com você? Você está pensando sobre alguma coisa, ou estudando, ou lendo sobre algo, e de repente vira um pensamento lá de alguém, lá da infância, lá de um filme, lá de uma comida. Não tinha nada a ver com o tema. Isso é divagar. Eu estou divagando. Poderia ser assim, poderia ser assado. Alguns chamam de imaginação, mas aqui não é imaginação. Porque a imaginação é a imagem que eu tenho na minha mente em ação, é diferente. Eu estou falando em devagar mesmo, quando a gente meio que se perde. Quando a gente começa a viajar. Essa é a palavra. Não queria falar isso, mas é a real. Quando começa a viajar no pensamento. Isso não molda a realidade. Não molda. Não tem nada a ver. Eu pensar que aqui está iluminado, que hoje eu estou de branco, é uma coisa. Molda a realidade? Não, eu estou só pensando. Pensando. Assim como eu estou pensando que aqui a luz está forte, eu tenho de 60 a 70 mil pensamentos por dia. Olha a diferença. Ter pensamentos. Eu tenho um pensamento. Eu posso ter um pensamento agora de que está frio lá fora. Eu tenho um pensamento. Eu posso ter um pensamento sobre que música eu gostava de ouvir na infância. É uma lembrança, mas eu tive um pensamento. Não sou eu pensando sobre algo. Eu estou pensando que amanhã eu tenho que pôr a roupa para lavar. Eu estou pensando. Divagando é quando eu estou divagando aqui. Quando eu tenho pensamentos, na maioria das vezes esses pensamentos vêm do nada. Uma coisa que não tem nada a ver, vem do nada. Isso acontece muito para pensamentos negativos, por exemplo. Aí, Lu, eu estava me sentindo tão bem, estava tudo tão bem, estava ótimo, e aí de repente eu tive um pensamento negativo, nossa, aquilo me deixou tão para baixo. Percebe que a própria narratória, a própria narrativa da pessoa diz que ela teve um pensamento ruim. Não significa em minuto nenhum que foi algo consciente. Não, ela teve um pensamento. Então, nós falamos aqui sobre pensar. Eu posso pensar que amanhã é dia de lavar roupa, por exemplo. Mesmo que não seja, né? Segunda-feira, mas amanhã é dia de lavar roupa. Tá, eu posso divagar e daí da roupa eu me lembro do amaciante, eu começo a me lembrar daquela propaganda, eu tô divagando aqui. Tem nada a ver com o assunto, mas daí eu já me perdi, já me lembrei do supermercado, já me lembrei da menina, do anel que ela usava lá no caixa do supermercado, eu tô divagando. E aí de repente eu tenho um pensamento e esse pensamento é que, mas amanhã pode chover, será que vai secar minha roupa? Tô tendo um pensamento, não estou pensando sobre isso. Agora, olhe bem a diferença do pensamento consciente. Vocês já viram o pensar, o devagar e o ter pensamentos. Agora, pensamento consciente, esse que é capaz de moldar a sua realidade, que é o capaz de trazer resultados para você, que é o ponto de atração. Não é o sentimento, é o pensamento consciente, é a consciência. O ponto de atração acontece quando eu tenho pensamentos conscientes. O que é um pensamento consciente? Aquilo que eu aponto, aquilo que eu escolho. Não é um pensamento que vem na minha mente, mudei de ideia, agora não quero. Não, é aquilo que eu escolho, é aquilo que eu decido, é aquilo que eu determino, aquilo que eu boto fé, aquilo que é o meu objetivo, que é o foco. Você pode chamar do que quiser, meta, objetivo, foco, clareza, propósito. É aquilo ali. Assim sou eu tendo pensamento consciente. Qual é a casa que você quer? Para você atrair a casa que você quer, você tem que trabalhar o pensamento consciente sobre essa casa. Que casa é? Você sabe qual que é? Lu, eu sei, é naquele bairro, naquela rua dobrando ali, o número 362, uma casa branca de 3 andares. Tem uma piscina no fundo, tem uma academia do lado, tem uma jacuzzi em cima. Tem um vidro bem grande na sala, com uma lareira do lado. Esse é o pensamento consciente. É você moldando a casa. Você pode ver que é um pensamento que, é claro, eu estou descrevendo para você entender, porque senão você não sabe o que eu estou pensando aqui. Não estou falando em sentimento nem nada. Só estou dizendo qual é a casa.
Ó, Lu, mas tem uma outra casa lá no outro bairro lá que é muito melhor. Não, é aquela ali. Não importa o motivo, é aquela ali. Ali sou eu tendo um pensamento consciente sobre o que eu quero. Olha a diferença. Não é algo que veio do nada, não é algo que eu fiquei divagando, não é algo que eu só pensei sobre isso. Ah, eu vou pensar sobre isso. Mãe, posso dormir na casa do meu colega? Ah, eu vou pensar sobre isso. É diferente. Entende aqui como é diferente? É intenção, é intencional. Eu sei o porquê que eu quero aquela casa. É aquela. Quando eu penso sobre aquela casa, não é quando eu sinto sobre a casa, nem quando eu imagino a casa, nem quando eu olho para a casa, nem quando eu vibro a casa. Quando eu penso sobre aquela casa e eu tenho consciência de que é ela, esse pensamento se torna consciente. Consciente de que essa casa é para mim, é ela que eu escolhi. Isso é ter um pensamento consciente. E quanto mais foco, mais atenção, quanto mais eu aumento esse pensamento consciente, e aí não é assim aumentar a frequência, aumentar o sentimento, aumentar a vibração, não. Quanto mais decisão eu coloco ali, quanto mais certeza, quanto mais foco eu coloco ali, então mais consciente ele fica. Não é algo assim que eu vou mudar de ideia. Ah, não, agora não quero. É aquilo ali. Teve um tempo aqui em Curitiba que eu tinha escolhido a casa. Eu tinha consciência, já tinha até ido lá olhar, estava tudo certo. Quando eu e meu marido desistimos dessa casa, eles venderam. A gente falou, não quero mais. Não vai ser aquela lá. Aí naquele momento a gente abriu mão dela conscientemente, porque quis. Eles venderam, destruíram a casa, era uma mansão incrível, destruíram ela e criaram 3 ou 4 blocos de prédio. Hoje é um condomínio. Mas foi depois que nós decidimos que não queria mais. A gente estava segurando a casa? Talvez. Eu não cheguei a fazer proposta na época, mas eu tinha decidido com meu pensamento consciente que era aquela casa. A mesma coisa eu faço para o carro, a mesma coisa eu faço para a viagem, a mesma coisa eu faço para tudo aquilo que eu quero. Eu tenho um pensamento consciente sobre ele. E eu boto foco nisso. Ah, Lu, o que é botar foco? É ficar lembrando várias vezes? É ficar pensando várias vezes? É ficar... Não. Tem aí uma metodologia, que é toda a base que vem no meu trabalho hoje, que vem atrelado ao método Tudo é Fácil. Só que aqui eu quero te explicar a diferença entre só pensar.